Queridos irmãos e irmãs que participam conosco desta missa do terceiro domingo da Páscoa, aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da nossa web rádio 13 de maio, queridos convidados especiais desta noite, Comunidade Sagrada Família da Nova Pouso Alegre, Pastoral Familiar, Grupo Alfa, equipes de Nossa Senhora. Hoje, no quinto dia da nossa trezena, em preparação à festa da nossa padroeira deste ano de 2014, nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema Todo o povo de Deus anuncia o Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos hoje, do evangelista São Lucas, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, conta a experiência de 2 discípulos com Jesus no caminho de Emaús. Este evangelho tão conhecido, tão bonito, tão rico de detalhes, que nós possuímos na grande riqueza da nossa fé cristã. Mostra para nós como 2 dos discípulos se encontraram com Jesus ressuscitado. E é um encontro bem interessante, porque eles, depois que tudo acontece, o evangelho de hoje nos situa na manhã do domingo da ressurreição, de novo. Eles saem da cidade de Jerusalém, desanimados, sem esperança nenhuma, e voltam para a sua cidade natal, a sua terra natal. Tinham-se feito discípulos de Jesus, mas certamente depois da morte de Jesus, um olhou para o outro e falou assim: olha, eu acho que nós perdemos tempo, nesta caminhada, neste nosso segmento. Vamos voltar lá para aquilo que a gente fazia antes. Vamos voltar para a nossa vida, antes de termos conhecido Jesus. E os 2, tristes, se colocam no caminho de volta para a vida que levavam, para a vida que tinham, antes de terem conhecido Jesus. E no caminho Jesus se aproxima, e eles não reconhecem Jesus. O Evangelho faz questão de lembrar que os 2 estão com um rosto triste e abatido. Este rosto triste e abatido é o significado da pessoa humana que perdeu a esperança, ou da pessoa humana que não tem Jesus mais no coração, porque aqueles 2 achavam que Jesus não existia mais, que Jesus tinha morrido. Então tinham perdido toda a esperança e toda a fé. É símbolo de toda pessoa humana que não se encontrou ainda com Jesus. Por mais que pense que não, a vida sem Jesus é uma vida sem luz. E o nosso rosto sem luz é um rosto triste e abatido, por mais que a gente não perceba. Mas Jesus se coloca no caminho daqueles 2. E pergunta, começa a conversar com eles. Por que vocês estão aí tristes, reclamando da vida? O que aconteceu? Aí eles começam a contar para Jesus tudo o que aconteceu naqueles últimos dias. Depois que eles falam bastante, reclamam bastante da vida, falam certamente, a gente tinha apostado tudo nesse Jesus, mas não deu certo, nós estamos voltando para casa. Jesus vai falar para eles assim: como vocês são sem inteligência. Sem inteligência a gente pode traduzir por outra forma também, A gente usa mais popularmente. Como que vocês são lentos e sem inteligência para compreender tudo aquilo que o Messias devia passar. E passando toda a escritura do Antigo Testamento, Jesus fala a respeito dele. Todo o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. Só que o nome de Jesus não está claramente ali. Nós ainda não vemos a pessoa de Jesus claramente no Antigo Testamento. Santo Agostinho usa uma expressão muito bonita que clareia um pouquinho para nós isso. Ele diz que o Antigo Testamento está grávido de Jesus. Que nem uma mulher grávida. A gente vê a mulher grávida, mas a gente não vê a criança. Mas a gente sabe que a criança está lá dentro. Tem os sinais da criança. Então nós não precisamos ver claramente para saber. Assim é o Antigo Testamento. Não fala claramente de Jesus. Fala do Messias que virá. Nós cristãos
acreditamos firmemente que este Messias é Jesus. E hoje, né, a gente tem o ultrassom, né, as mulheres que estão grávidas fazem ultrassom, já vê, né, o rostinho da criança, já vê se é menininho, se é menininha, já começa a ver os primeiros sinais, o perfil da criança. Jesus também faz um ultrassom, uma ultrassonografia lá do Antigo Testamento e mostra o rosto dele, o que ia acontecer com ele, tudo o que ia acontecer, e os discípulos passam a compreender um pouco mais. Depois, chegando perto de casa, eles convidam Jesus para entrar com eles. A partir do momento que Jesus entra, parte o pão, aí os seus olhos se abrem e eles compreendem e enxergam Jesus naquele desconhecido que caminhou com eles. E Jesus desapareceu da frente deles. Por que Jesus desapareceu da frente deles? Porque Jesus já tinha entrado no coração. Quando Jesus está no coração nosso, nós não necessitamos mais dos sinais externos. Quando Jesus entrou no nosso coração, nós conseguimos manter e alimentar a nossa fé independentemente dos sinais externos, porque Jesus já encontrou a morada no nosso coração. Depois aqueles discípulos, eles vão voltar tudo aquilo que eles tinham caminhado. Caminharam 11 quilômetros para ir, né? Ouvindo Jesus falar, 11 quilômetros, bastante, Jesus deve ter falado bastante, né? Fala bem mais que o padre na homilia do Evangelho. 11 quilômetros para ir, depois 11 quilômetros para voltar. Foi um caminho muito prazeroso. Primeiro com Jesus explicando, e depois para voltar, para contar para os outros aquilo que eles tinham ouvido e tinham visto. É nesse voltar que o nosso tema de hoje, da trezena, do quinto dia da nossa trezena, se insere, né? Eles voltaram para contar tudo o que tinha acontecido. Eles voltaram e encontraram os 11 reunidos, porque Judas não fazia parte mais do grupo, então os 11 estavam lá reunidos. Minha gente, todos somos evangelizadores, né? Às vezes na nossa igreja a gente pensa que a missão de evangelizar é de poucos. O Papa Francisco, na encíclica Evangelii Gaudium, ele diz que todos os batizados, do primeiro ao último, possuem o Espírito de Deus que impulsiona a evangelização. Aqueles 2 não faziam parte do grupo dos 12. Eles eram discípulos também de Jesus, mas não faziam parte do grupo, mas também eram evangelizadores. Também foram anunciar e evangelizar os 12, os 11, né? Porque Judas já não estava mais. Eles foram contar a experiência que eles passaram. E a evangelização, ela é isso. É a gente passar para frente, passar aos outros aquilo que a gente vive e experimenta. Aquilo que a gente começa a compreender e aquilo que a gente faz experiência. A evangelização nada mais é do que isso. Nesse sentido, se todos nós nos encontramos com Jesus, se todos nós o sentimos dentro do nosso coração, nós temos que passar essa experiência para as outras pessoas. É nisso que consiste a evangelização. E é nisto que consiste a nossa missão, de passar para frente aquilo que recebeu e experimenta. Ninguém está isento, porque a fé que nós recebemos, ela não pode morrer em nós. Se ela chegou até nós, nós precisamos levar para frente, passar aos outros esta grande alegria de ter Jesus no coração, como os discípulos de Emaús fizeram no evangelho que nós ouvimos hoje. Fizeram com pressa, né, e com alegria. Essa também deve ser a nossa disposição de evangelizar. Evangelizar com pressa, naquela mesma hora eles se levantaram e foram com alegria anunciar aos 11 o que tinha acontecido. Que Deus então, né, possa nos iluminar cada vez mais, para que a gente possa cumprir esta nossa missão, que é de todos nós. Evangelizar aquilo que experimentamos
e aquilo que conhecemos de Jesus de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,